Na nossa sala de emprego de hoje, vamos falar de alguns erros que os candidatos a uma vaga cometem. Aliás, profissionais experientes também têm dificuldades com o domínio da língua portuguesa. Quem conta tudo pra gente agora é Verusca Donato. Boa tarde, Verusca. Boa tarde, Sandra, Evaristo. Pois é, vejam só, São erros de português que começam logo no currículo e são erros que eliminam na primeira etapa, que é a da entrevista de emprego. Uma pesquisa feita com estudantes de todo o Brasil apontou que 40% dos candidatos a uma vaga no estágio foram reprovados por causa de erros em redação, por exemplo. Todos estes candidatos concorrem a uma vaga de estágio num banco. Um dos testes é uma redação. Acostumado com o próprio computador que corrige, a gente não presta tanto atenção assim na hora da escrita. Segundo um estudo feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, de janeiro a maio deste ano, 40% dos candidatos foram reprovados nos testes de redação e no ditado. E os erros mais comuns são a troca do X pelo Z, do S pelo cedilha e o mau uso de 2 S's. Agora, quem também não sabe acentuar as palavras pode perder a vaga. Alguns candidatos cometem vários erros numa só palavra. Este aqui inverteu o lugar dos 2 S's e do C. Inacessível se escreve assim. O Z está erradamente no lugar do S e o C cedilha deveria estar no lugar dos 2 S's na palavra presunção. Esta analista de recursos humanos diz que para ter mais chances, o candidato deve acertar 70% dos testes. A redação e o ditado são as tarefas que têm o maior peso no processo seletivo. É uma coisa curiosa, mas as pessoas que apresentam um baixo resultado no português, elas acabam tendo um baixo resultado nas outras tarefas, inclusive lógica e matemática. Que outros erros um profissional comete durante a seleção, também já no emprego? A gente convidou para conversar hoje o consultor em carreira, Marcelo Abrileri. Marcelo, então, boa tarde. Boa tarde. Que erros são esses que as pessoas costumam cometer, além dos erros de português? Certo. Bom, com relação ao erro no currículo, não é? Uma pequena revisão por alguém que tem um bom português já ajudaria bastante e eu deixo aqui a dica para essas pessoas. Já com relação a outros erros, a gente poderia falar o que a gente sempre repete sobre esse assunto, que é a vestimenta estar correta, para o cargo que você deseja, não é você estar asseado, desligar o celular. Mas eu acho que vou deixar uma dica nova aqui hoje, e o ponto que eu diria é, as pessoas muitas vezes, pelo nervosismo, não é? Elas se vendem muito mal. Então é comum você ter bons profissionais, mas naquele momento ele não consegue se apresentar e mostrar todas as qualidades e competências que ele tem. Talvez para corrigir isso, então uma boa preparação, conhecendo melhor a empresa e tudo, ajudaria nesse momento. Marcelo, como se vender, Essa é a questão. A gente ouve muito falar, assim, em atitudes positivas, O que significa isso na prática? Ok. Eu acho que a gente pode ter em mente que 2 pilares sustentam tanto o emprego e também vão participar muito no processo seletivo, que é a sua competência técnica, quer dizer, a sua capacidade de resolver os problemas para o qual você está sendo contratado e a sua relação com os seus próximos, pares, superiores, subordinados. Então, a pessoa que conseguir mandar bem nesses 2 pilares, ou seja, se ela for uma pessoa tecnicamente compatível e competente com o cargo que ela deseja, ela já mandou bem nesse pilar aqui. E aqui no outro, se ela for uma pessoa agradável e se der bem e se conquistar a atenção, ela também vai ter sucesso, tanto na entrevista como no emprego. Bom, falar em público também é uma dificuldade para muita gente. 34% das pessoas temem isso, Cristina Vieira? Você que está aí numa sala, boa tarde. Oi, Verusca, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos numa aula de oratória. Uma das dicas é conhecer bem o assunto e fazer um roteiro do que será falado. Professor, quais as técnicas que podem fazer a diferença nessa hora? Primeiro momento, trabalhar com a técnica de ancoragem, que é você olhar para 2 ou 3 pessoas no público, isso vai auxiliar para você falar com mais segurança. No segundo, falar pausadamente. E terceiro, a postura profissional. Você pode interagir com as pessoas andando dentro do processo e aí você vai ter uma comunicação um pouco mais concisa e um pouco mais transparente. Tá bom, obrigada pelas dicas, Verusca. Muito obrigada, então. E Marcelo, como ser admirado e respeitado sem ser bajulador? Acho que diria que o limite é você ter respeito com você mesmo, Na hora que você começa a desrespeitar a si próprio, e nem você respeita você, como é que você vai querer que outras pessoas te respeitam? Então, ser agradável é uma coisa, mas
exagerar nisso, você passa a ser bajulador e deixa de ser querido. Uma pergunta rapidinho para o nosso entrevistado. Um funcionário, a gente está falando de falar em público, um funcionário pode ser tímido e falar bem em público? Pode, não é uma coisa muito comum, mas eu diria até que pode. A timidez ela tem muito a ver com o medo de errar. É uma pessoa normalmente que tem medo de que quando errar vai sofrer uma crítica e não vai suportar essa crítica. Como ela corrige isso? Ela tem que se preparar melhor e tentar diminuir essa autocrítica que ela tem muito alta com relação a isso. Obrigada, Marcelo. A gente preparou um teste especial para você, um teste de português na internet. A gente se encontra daqui a pouco, eu, Marcelo, na internet. Já, já. Até mais. Sandra, Evaristo. Ok, Verusca, obrigada.